Eu acho que essa música, né? É. Eu acho que não é essa aí, Beto. Cadê, ó? Fundo usado nos Gideões instrumental. Muito bom. Então deixa isso aí, então. Só dá mais uma baixadinha. Não, senhor, se falar eu baixo. Tá. Essa aqui pediu uma oração. Mas aí deixa pra pós a palavra, né? Toda a palavra. Muito bem. Escutamos aí no lindo demais Daniel Samuel. Chegou o momento de nós, da mensagem, nós refletir um pouquinho a mensagem da palavra de Deus, da qual Deus há de trazer uma revelação para nós. Vamos ler um pouquinho no livro de Coríntios, 2 Coríntios, o capítulo 5 e o versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 10. É um livro de exortação, da qual o apóstolo Paulo, antes Saulo, levava ao conhecimento das igrejas, na época que ele pregava o evangelho depois da transformação. Ele levava a doutrina, o conhecimento, a exortação aos seus irmãos. Falava o que ia vir no futuro, as tribulações, como deviam se portar. E esses livros, livro de Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Tessalonicenses, aonde Paulo exorta a igreja, aonde Paulo fala um pouquinho da doutrina da igreja. Não venho aqui trazer uma palavra para você de exortação, longe de mim, não cabe a mim. Gosto muito de ouvir o pastor na igreja, nos cultos de doutrina, exortar. Isso é bom, a gente aprende, porque é com o erro que se aprende. E é adquirindo conhecimento com os nossos mestres que nós aprendemos cada vez mais. Tenho conhecimento disso. Gosto dos cultos aonde é pregada a doutrina bíblica, porque conseguimos assimilar, conseguimos ver aonde estamos errando para que venhamos a acertar no futuro. E Paulo aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, ele diz o seguinte assim, porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Eu vou repetir o versículo. Versículo 10 do capítulo 5 de 2 Coríntios diz o seguinte: porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Palavra que, se nós analisar, se nós colocar no nosso dia a dia, para nós mesmos, estou colocando para mim, meus amados, estou falando para mim, antes lendo a Bíblia, relendo, analisando, para fazer com que eu não venha errar mais na presença de Deus, para que eu não venha errar mais na presença dos homens, perante a sociedade, me corrigindo de certas coisas que outrora no passado eu fazia, hoje não faço mais. Primeiramente para mim e depois trazer a palavra para você que está na escuta. Bem sei que tem muitas pessoas que não gostam de ouvir a verdade. Bem sei que tem muitas pessoas que não gostam de andar no caminho certo e trilhar o caminho certo. Não cabe a mim julgar ninguém. Paulo aqui não estava julgando. Paulo aqui não estava fazendo análise para julgar a pessoa, para julgar o seu irmão. Não, ele estava doutrinando para que as coisas não acontecessem novamente, o erro não acontecesse na igreja de Coríntios, não acontecesse na igreja de Tessalônica, não acontecesse na igreja de Filadélfia, e por aí vai, da onde ele passava pregando o evangelho.
Pois Paulo ousadamente ele veio dar a doutrina da qual o evangelho, como ele diz, citando no livro de Gálatas, e o capítulo 1, lá no versículo 13, ele cita: mas faço-vos saber, irmãos meus, que o evangelho que por mim foi anunciado, ou estava sendo anunciado, não é segundo os homens, não. Você pode recorrer lá em Gálatas capítulo 1, versículo 11, que ele cita desta forma. Ousadamente ele fala, porque não recebi, e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Lá em Gálatas. Então Paulo vinha exortar a igreja, da doutrina da igreja, que precisava, e que hoje eu lendo a Bíblia Sagrada, eu falo hoje, porque no tempo presente, da qual me deparo, aos meus 42 anos, olhando os livros de Coríntios, de Gálatas, de Romanos, de Atos, e por aí vai, Tessalonicenses, aonde ele fala da exortação, ele fala do ministério que Deus deu para os seus escolhidos, para os seus profetas, exercer, como deve se portar, como devem se analisar, para que não venha a errar no futuro mais do que erramos. E ele cita no versículo 10 do livro 2 Coríntios, aqui no capítulo 5, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ele está dizendo, em outras palavras, que no dia do juízo, seja cedo ou seja tarde, aqueles que já estão mortos, aqueles que já foram sepultados, no dia do juízo irão ressuscitar de novo. Todos, ele fala todos. E bem sabemos que o Evangelho nos prega isso. Todos devemos chegar à presença de Deus um dia e prestar conta daquilo que fizemos, seja de bom ou seja de ruim. Se usamos nosso corpo ilicitamente. Se fizemos coisa fora daquilo que a palavra instruiu. Eu estou falando aqui para pessoas crentes, pessoas que gostam da palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus. E também estou falando para pessoas que não conhecem a palavra de Deus. E também estou levando esta palavra para que tu venha olhar para ti. Eu não estou te julgando, meu irmão. Não me leve a mal, não tenha por mal. Não me tenha por mal, não estou te julgando. Longe de mim. Tem pessoas que a gente nota que gosta de julgar o irmão, gosta de falar do irmão. Tem pessoas que a gente nota que ele não olha para a própria vida, mesmo estando dentro de uma igreja, de uma denominação, mas olha para a vida do irmão. É mais fácil cuidar da vida do irmão do que cuidar da própria vida. É mais fácil julgar o irmão quando está sendo errado do que ele chegar e ajudar, orientar. Não é assim? Paulo tem dito aqui, porque todos vamos dar conta na presença de Deus. Os nossos atos, seja de bom, seja de ruim. Se tu fez o bem, Deus vai te julgar porque tu fez o bem. Deus vai te julgar. Se tu fez o mal, Deus vai te julgar porque tu fez o mal. Vamos ser julgados sobre as nossas próprias obras. Eu gosto de ler os livros onde Paulo exorta a igreja, porque para mim é uma exortação sobre santidade, sobre vestimenta, sobre se portar, sobre o ministério, aquilo que Deus tem dado para ti, aquilo que Deus tem te iluminado. Eu acho lindo quando a pessoa prega a palavra de Deus, canta um louvor e ela é humilde, traz com humildade aquilo na igreja, traz com humildade numa rádio. É percebível, tu percebe que a humildade enriquece o coração do ser humano. Não é com a soberba, não é com exaltação, não é querendo ser mais do que ninguém. Eu fico triste quando eu vejo cantores que sobem num púlpito de uma igreja e usam o púlpito para fazer de palco, como se ele fosse a estrela da noite. Misericórdia. Alabaxandarabacandalabas. Tchalabacandarabas.
Eu fico triste com isso porque são pessoas que querem aparecer mais no holofote do que o próprio louvor dele ou a pregação que ele prega. Não fala de Jesus, não fala da morte lá na cruz, do sangue que foi derramado na cruz. Não traz uma palavra de libertação para o pecador, que é seu irmão que está do seu lado precisando. Ele quer mais é se aparecer. É misericórdia. Que Deus tenha misericórdia da alma dessas pessoas. Pregadores que brilham mais o sapato e o terno do que a palavra que ele vai pregar. Estão preocupados com o externo, com o exterior, mas o interior não se preocupa. Não enriquece a sua alma, seu espírito, seu coração de coisa boa para transmitir para o pecador, não. Ele quer enriquecer no palco, sendo iluminado, sendo aplaudido. Meu irmão, não faça do púlpito, do altar de uma igreja, o teu palco para te brilhar como estrela lá no mundo. Paulo diz que todos os dias ele se humilhava e sentia que Deus colocava um espinho na carne para que ele viesse a sentir a dor, e toda vez que ele sentisse aquilo, ele não se exaltasse, mas lembrasse de que quem exaltava ele através do Evangelho era Jesus Cristo. Amado e minha amada, tem muitas pessoas hoje que não estão pregando o evangelho de salvação com medo. Tem muitos crentes, muitos profetas, pastores que não estão pregando o evangelho de salvação com medo das igrejas esvaziar, de não ter o dinheiro do dízimo, de não ter uma boa oferta. Lembra uma coisa, meu amado, se Deus te colocou no lugar de ministro da palavra, e a palavra de Deus dentro da Bíblia Sagrada não mente, não volta vazia, não tenha medo, porque que é de Deus, escolhido por Deus, ele vai aceitar a palavra, vai entrar no ouvido, vai descer para o coração, e ele vai fazer uso daquilo, sendo tu ou não pregando, querendo tu ou não pregando, querendo tu falar ou não falando, mas se Deus te mandou, te instruiu e te deu capacidade para o teu ministério, fala aquilo que tu tem que falar, não tenha medo. Vou te citar lá no livro de Atos, capítulo 18, versículo 9. O Senhor diz em visão a Paulo: não temas, Paulo, mas fala, não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém há de te lançar mão nesta cidade, porque tenho muitos de mim nela. Tu entendeu? Se não entendeu, eu vou te falar mais correto no português. Se Deus te botou para te pregar a palavra onde tu estiver, meu irmão. Eu sei que essa rádio alcança muito longe. Meu missionário, minha missionária. Não te cala. Fala aquilo que Deus te mandou. Ele diz para Paulo lá, mas ele está dizendo para ti também. Não te cala. Fala a verdade. Não tenha medo. Porque tu não está sozinho. Tem muitos escolhidos por Jesus Cristo orando por ti, te protegendo, lançando a palavra por cima de ti, a oração por cima de ti, aquilo que tu precisa para te proteger. Está entendendo? Ah, meu amado irmão Adroaldo, mas eu estou sofrendo. As calúnias são muito, a difamação é muito. Estão querendo me derrubar, estão querendo puxar meu tapete, estão querendo puxar meu púlpito, aonde eu prego, aonde eu canto. Ei, seja humilde, seja humilde. Baixa a tua cabeça para as coisas, não dá ouvido para aquilo que Satanás fala, mas levanta a tua cabeça para fazer a obra de Deus, porque se ele te colocou para fazer, ninguém vai fazer. Oh, aleluia! Eu tenho certeza que ele vai te proteger. Eu tenho certeza que ele vai te dar vitória. Eu tenho certeza que na hora certa, ele vai te mandar o anjo para te proteger. Aleluia.
pode pensar o seguinte de você, pode falar o que quiser de você, pode tentar matar você, botar na cova, pode te vender, pode te trucidar, cortar tua cabeça, mas a palavra que tu pregar vai ficar pregada na tábua do coração de quem ouviu. Jamais vai morrer a mensagem de um profeta, de uma profetisa. Jamais vai morrer